Salve, salve galera que segue o nosso canal. Olha nós por aqui outra vez. Hoje é dia 12 de maio e nós não poderíamos deixar passar em branco esta data tão especial, comemorada Brasil afora, como sendo o Dia das Mães. Mas se perguntado fosse, e você sabe por que este dia existe, por que ele é comemorado e o motivo pelo qual ele tem essa configuração de comemoração? Pois bem, historicamente esse dia ele é comemorado a partir de uma ativista americana já no início do século XX, chamada Hannah Jarvis, mulher que viveu lá no início dos períodos mais conturbados dos Estados Unidos. Trata-se de uma ativista. Esta aguerrida mulher, galera, serviu ao seu país num dos períodos mais conturbados da história americana. É importante dizer que quando se fala de guerra de seções nos Estados Unidos, na verdade nós estamos falando da guerra civil entre norte e sul do país, no período em que a escravidão ainda era uma coisa notória na nação. Dado o caos que se instalou no país, galera, esta mulher prestou relevante trabalho social à nação, tendo em vista os altos índices de doenças que se proliferou por conta exatamente desse processo histórico de guerra civil americana. De fé metodista, na cidade onde morava, então ela começou a fazer trabalhos sociais e também um trabalho de conscientização das pessoas. Momento muito difícil para os americanos. Nós estamos falando de um país chamado Estados Unidos, galera. É importante lembrar que nós estamos falando de um período em que o país está basicamente em processo de formação. Então, finalizado este processo, o que ela fez? Ela resolveu juntar pessoas que pudessem lutar para apaziguar a situação entre as pessoas, pessoas que conflitavam entre si, pessoas de uma mesma nação, que havia um ódio em suas almas por conta dos conflitos ocorridos neste período. Então ela teve a brilhante ideia de criar o Mother Friends Day, que nada mais é que o Dia das Mães pela amizade. Ou seja, esse dia nada mais era do que o dia em que as famílias deveriam esquecer as suas indiferenças e unir-se em torno de si mesmas para que pudessem ser um povo aguerrido, forte, tal como se vê hoje a filosofia de vida dos americanos. Para isso, então, longas campanhas se criaram para que as pessoas pudessem desenvolver esta consciência. Portanto, foi o que exatamente ela fez. Essas campanhas se acerraram, muitas pessoas compreenderam a necessidade, a ideia, juntaram-se a Hannah Jarvis e desde então se tornou uma grande história de sucesso nos Estados Unidos. O grande Dia das Mães, ou o Dia das Mães pela amizade entre as famílias. Mas, como dizia Renato Russo, um dia chegamos a pensar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre se acaba. Já é 1905, então Hannah Jarvis já não existe mais. Ela veio a falecer, então sua filha Hannah Jarvis, tomada por aquele sentimento nacionalista e também materno, resolveu a partir do dia 9 de maio marcar esta data histórica como sendo o Dia das Mães. Hannah Jarvis mãe morre na Filadélfia e Hannah Jarvis filha leva o seu projeto adiante. Mas aí, galera, vem a pergunta: e no Brasil, como é que essa data surge? Pois bem, o presidente do Brasil nesse período é Getúlio Vargas, que também era conhecedor da causa e também da história, resolveu instituir no Brasil, a partir do segundo domingo de maio, então, o Dia das Mães. Muito embora os motivos não sejam os mesmos, mas uma coisa é intrínseca entre os dois processos, os dois ideais. Se nos Estados Unidos a ideia surgiu como princípio de união das famílias norte-americanas ao sentimento patriótico entre seus cidadãos, no Brasil a história é um pouco diferente, todavia dosada de um mesmo princípio. A ideia de Getúlio era homenagear as mães brasileiras como sendo essas aquelas que demonstram por seus filhos amor, carinho e dedicação irrestrita. Portanto, é a partir desta data, segundo domingo de maio de 1932, que então Getúlio Vargas institui isso como sendo o nosso Dia das Mães. Beleza, galera? Aí vem a pergunta:
E de onde é que vem essa ideia do presentear, do dar presente, dar perfumes, roupas, comes e bebes, viagens e por aí vai? Bom, essa já é uma outra questão. Esse é um comportamento derivado do comportamento individualizado das famílias. É importante lembrar que nós estamos falando de pessoas, de seres sentimentais. Estamos falando de mãe. Quando fala-se de mãe, é importante lembrar, galera, que nós estamos falando daquele ser que deixa de se alimentar para alimentar o filho. Estamos falando desse ser que, se preciso for, abre mão de um relacionamento para ficar com seus filhos. Estamos falando dessa que se martiriza para não ver o seu filho sofrer. E diga-se de passagem que uma história bíblica bem interessante contada é a história das duas mães que chegaram para o rei Salomão com seus dois filhos. Detalhe, dos dois, um havia morrido, porque durante a noite, na mesma casa, uma delas deitou-se sobre o seu filho e ele veio a falecer. Quando o dia amanhece, então ambas procuram o rei Salomão para que pudessem se safar daquela situação. Uma das mães disse: estando à noite eu com esta minha amiga dormindo, então ela deitou-se sobre o seu filho e ele veio a falecer, e agora ela quer o meu. O rei Salomão também ouviu a opinião da outra mãe, pediu uma espada. Olha a psicologia do cara. Após ter pedido a espada, pegou o menino que estava vivo sobre uns tornozelos, levantou também a espada para parti-lo ao meio. Quando isso foi notado pelas duas mães, uma delas disse: não faça isso. Dê a ela o meu filho, mas não faça isso. Então o rei Salomão compreendeu que uma verdadeira mãe, ainda que numa situação tal qual foi esta, jamais empreenderia contra aquele que ela tanto ama uma ação tão brutal. Então o rei Salomão naturalmente pediu para que entregasse a esta mãe o seu filho, porque a outra, na verdade, não era a mãe da criança que morreria brutalmente pelo rei. O rei compreendeu o que de fato é o sentimento de uma mãe. Portanto, queremos aí homenagear as mães do nosso Brasil, sobretudo as mães do nosso canal, as nossas seguidoras. Parabéns pelo seu dia. E deixamos também aos filhos uma mensagem. A sua mãe não apenas precisa de perfume, peças de roupa. A sua mãe não precisa apenas de viagem. A sua mãe precisa de atenção, de amor, de carinho, de dedicação, de respeito, sobretudo. Sua mãe precisa de reciprocidade. Aquilo que ela passa a você é o que ela espera que tenha de retorno. Ela precisa do reconhecimento de sua dedicação pela sua vida. Portanto, meus amiguinhos, seguidores do nosso canal, sobretudo, a nossa mensagem para você: ame a sua mãe, porque somente ela dedica amor irrestrito à sua pessoa. Feliz Dia das Mães!